Eu acho que, primeiro, tem musicais da Broadway e musicais da Broadway, né? Tem um musical como Wicked, Fantasma da Ópera, e tem o Once, que já pode ser, digamos, vocalmente mais próximo do que a tendência de alguns musicais brasileiros. Mas, enfim, os que eu fiz, o que eu posso dizer de diferença, assim, ambos são desafios enormes, claro. O desafio de fazer uma franquia é você pegar uma coisa que vem pronta, mas não é completamente dada. Então, o desafio para você é encontrar como é que você vai se conectar com aquele material, como é que você vai preencher aquilo de uma forma que você consiga tornar isso pessoal. Assim. Isso foi um desafio. No Wicked a gente teve essa abertura bem grande. E o desafio de fazer um musical que a gente está aqui criando do zero é um medinho, ao mesmo tempo é uma liberdade muito grande, assim, muito bom. Ainda mais aqui. Aqui foi uma liberdade enorme que a gente fez. Teve um processo de assim, uma semana sem nem tocar no texto, sabe? Só entendendo relações, entendendo o que a gente queria falar, e a gente pôde também opinar muito no que a gente, como artista, eu, Mira, gostaria de falar com a personagem Mira aqui, ainda mais que tem os nossos nomes, né? Então, não necessariamente a Mira que está no palco são coisas que eu já vivi, mas meio que eu assinei embaixo assim, do que eu acredito que deveria ser falado. Como artista, nossa função é gerar reflexão nas pessoas, e como atores e atrizes, essa reflexão se dá pela empatia que a gente consegue criar com os nossos personagens, né? As pessoas têm que entender o conflito e minimamente se identificar com aquilo. E quando esse conflito é um conflito de confusão, assim, é importante que o conflito não esteja confuso para a gente e para a plateia, né? Que seja uma coisa clara. Então isso exige, eu acho que, um esforço muito grande assim a cada noite para que essa confusão seja passada com clareza e que isso possa ser assimilado para que o personagem gere alguma reflexão nas pessoas. Mas com certeza, a cada noite isso é uma questão, assim, e sempre vai ser, eu acho que sempre vai ser em qualquer personagem, em qualquer espetáculo. Para a pessoa ter uma opinião acerca da ação que o personagem vai tomar, ela tem que ter se identificado com o conflito. Então alguém que fala assim, eu terminaria com essa pessoa, é porque ele entendeu de certa forma o que estava acontecendo, e na visão dele ele iria para um lado, e a pessoa que fala, não, eu acho que ele teria que ter feito do outro jeito, é porque ela também entendeu e se identificou com aquilo, só que na visão dela ele ia para o outro lado. Então, trabalho cumprido, assim. Eu acho que é isso, né? Eu acho que faz parte da nossa profissão a gente ter que explorar essas três áreas, né? Não necessariamente todos os espetáculos, porque tem alguns que exigem mais alguma coisa do que outra, mas eu acho que o que vai diferenciar esse dos outros ou de qualquer outro é o personagem, né? Que é isso, porque a gente vai estar sempre, talvez, cantando, dançando, atuando, mas o que vai diferenciar é como esse personagem canta, como esse personagem ele fala, se movimenta, pensa, que é diferente. E eu tô amando, né? Eu já trabalhei com a Aventura algumas vezes e são sempre espetáculos criados, né? Os últimos que eu fiz com eles. O primeiro ainda era da Broadway, era o Mágico de Oz. Mas a gente tem, como o Gabriel falou e a Mira falaram, né? A gente tem muita essa liberdade de criação, né? Então eu acho que aqui tem um pouco, a plateia consegue ver um pouco mais de mim também, do Matheus, de coisas que eu sei fazer, porque é muito louco, porque eu comecei estudando, por exemplo, hip hop, né? Eu comecei na dança urbana e em musical normalmente eu danço muitas coisas ligadas a jazz, Bob Fosse, e aqui o Vitor explora um pouco também desse lugar da dança urbana. Então é legal porque mostra um pouco mais de mim, que é uma coisa que às vezes a plateia, sei lá, que viu Peter Pan, não conseguiu ver lá, porque era tudo muito jazz, é uma outra pegada. E também ver outros lugares, tipo, a maioria das pessoas que tem conhecido mais a fundo do meu trabalho foi por conta do Peter Pan, que é um outro lugar de canto, aqui já é um lugar mais próximo da minha região natural de cantar. Então acho que a maior diferença é isso, realmente são essas três áreas, mas com uma outra imersão por conta do personagem. Um pouco mais de você também, na verdade. Exato, também mais próximo. Que até me conhece e falou, que legal, tipo, porque o Peter era muito agudo, são músicas da Broadway, que já tem... Aqui não, a gente consegue dar a nossa cara, a direção vocal do Habib permitia muito isso, a gente entender e ir dentro da interpretação da música, sabe? As melodias que o Zé criou, toda essa coisa, a composição musical ajuda na cena, então a gente vai trazendo realmente do personagem e de como a gente falaria aquilo dentro dessa realidade, né? Porque é um pouco da gente também, esses personagens. Mas eu acho que a diferença é essa, quem já acompanha meu trabalho vai ver eu cantando, dançando e atuando, mas em um outro lugar que não explorei em outros espetáculos também, né? Esse entendimento do público sobre isso, a gente não poderia fazer uma peça que não falasse realmente sobre toda forma de amor, sobre o que é de fato amar, né? Eu acho que o legal é isso, porque a gente fala de uma maneira muito simples. Eu mesmo, quando tinha passado, eu não sabia a história, por exemplo, de todos os personagens, e quando eu vi, eu achei que o personagem seria uma coisa e eu vi que era outra, que pra mim é muito mais interessante falar sobre isso que a gente tá falando, porque realmente não é muito abordado e ainda, infelizmente, ainda é um tabu, às vezes, quando a gente fala sobre as coisas. E aqui na peça a gente traz um lugar que a gente não impõe as coisas, a gente não traz pra plateia, tipo assim, é isso, aceita. A gente mostra
com naturalidade como o amar deve ser simples, né? Como o amar está nessa vivência que devia ser leve e é leve, né? Quando a gente deixa se permitir isso. Então a gente aborda, sim, várias formas de amor e de amar e de como isso se manifesta, porque a gente ama, mas a gente entende que às vezes não é para ficar junto com aquela pessoa, enfim, né? Mas a gente aborda tudo isso. Então, eu acho que todos nós temos inseguranças, né? Em todas as camadas da nossa vida, tanto em relacionamento, profissão. Mas eu acho que o fato dela lidar bem com essa questão amorosa não significa que ela seja a pessoa... Não acho que ela talvez tenha essa confiança. Acho que ela sabe lidar. Acho que ela vai aprendendo a lidar. Acho que existem inseguranças, mas ela vai entendendo isso, achando esse equilíbrio emocional e lidando. Eu acho que ela faz parte de uma geração que eu reparo assim, que tem uma visão diferente do que é relacionamento, do que é amor, do que são os afetos. Acho que o Matheus, ele acaba sendo um espelho para ela. As nossas relações são espelhos, né? Acho que ele é a primeira pessoa que ela se permite se apaixonar e viver. E acho que com isso ela vai se encontrando, se descobrindo, se conhecendo. Ela passa para a peça, então ela vai ganhando essa confiança durante o processo dos ensaios. Ela enfrenta esse pai conservador. Acho que isso tudo vai fazendo ela ganhar uma confiança na vida e acho que isso vai passeando por todas as camadas, assim. Acho que ela é uma menina que está se empoderando, né? Uma flor desabrochando, assim. Então. Não, eu sei que o primeiro musical que eu assisti na minha vida, eu nem sonhava, eu nem imaginei que fosse conseguir um dia fazer musical, que foi o Cambaio, que é do Chico Buarque e do Edu Lobo, que quem dirigiu foi o João Falcão, e a coreografia era da Tânia Nardini, que estreou aqui em São Paulo, acho que há mais de 10 anos atrás. Porque eu me formei na Unirio tem uns 7 e propositalmente foi a minha peça de formatura, foi o que me fez abrir os olhos para o musical. E eu me lembro que eu fiquei muito impressionado justamente com a maneira como aqueles atores se comportavam em cena, porque não era um espetáculo de dança, mas era um espetáculo completamente coreografado, porque a Tânia é uma grande diretora de movimento, além de coreógrafa, né? E eu me lembro de achar aquela mecânica corporal uma loucura, e eu não sabia nem aonde começar a estudar, pesquisar para fazer parte daquilo. E, enfim, o Chico, né, é sempre uma delícia poder assistir as coisas que o Chico escreve. E eu lembro que o Cambaio foi um espetáculo que me fez abrir o olho e pensar, caramba, eu quero trabalhar com teatro musical e eu quero fazer essa maluquice, esse stomp, essa loucura que eles fazem em cena. No começo é muito complexo, né, a gente já de cara criar uma coisa original e trazer uma identidade para ela. O elenco é muito heterogêneo. Eu sempre digo que é uma sorte, na verdade, porque cada um traz uma experiência específica, né, que vai do yoga até a dança afro, passando pelo balé clássico, enfim, cada um traz uma Melisa Lamba aeróbica, quer dizer, cada um traz uma vivência. E aí, como é que a gente cria essa identidade? Mas eu me identifico muito também com essa confusão, porque na minha formação artística, a coisa que eu menos, que eu menos busquei foi a dança. Eu fiz 8 meses da minha vida inteira de escola de dança, e a partir daí eu comecei a trabalhar com carnaval, com eventos, e aí fui me construindo um bailarino, e muito metido que sou, comecei a coreografar dentro da faculdade, na minha formação, e aí o coreógrafo apareceu. Só que se eu parar para pensar qual é a minha... eu sou específico em que, na verdade, eu sou uma grande salada de tudo que eu fui vivendo durante a minha carreira. E como ator, o que eu sempre busquei era contemplar o corpo do ator em cena, a fim de criar efeitos, criar números virtuosos, mas sem passar do limite de cada... ou chegar perto, na verdade, do limite de cada performer. Então, aqui eu pude aproveitar o que cada um tinha e me fazer muito valer dessa questão pop, né, que o Lulu traz, toda a referência coreográfica pop atual, né, passando por Beyoncé, Madonna, enfim, que o próprio Renato também sempre me apresentou como uma referência positiva. Então a gente vai criando um corpo heterogêneo, experimental, dentro dessa onda do wacking, do hip hop, do street dance e tal. Então, eu já fui diretora na vida, né? Eu me formei na faculdade de cinema. Então eu dirigi alguns filmes na minha faculdade. E num determinado momento da faculdade eu acreditei que eu não ia mais ser atriz, que eu ia ser diretora.
Mas no meu último filme, eu estava lá dirigindo atrás da câmera, lá em cima no alto, na grua, vendo o filme que eu tinha escrito, que eu estava dirigindo, e pensei, pô, mas eu queria estar fazendo ali aquela personagem que eu escrevi pra mim. Mas eu já tive essa experiência de buscar uma atriz para fazer aquela personagem que, no fundo, eu tinha escrito para mim, de buscar o elenco, de dirigir, saber, será que eu sei fazer isso? Será que vai dar certo? Será que vai ficar bonito? Né? Eu acabei me inspirando em mim mesma nessa época, que eu vivi 4 anos na faculdade de cinema, sendo diretora. Trabalhava como atriz no final de semana no teatro, sim, mas eu era mais diretora do que era atriz. Então, eu acabei trazendo aquela memória emotiva minha pra cá, como eu me sentia, como eu buscava aquele elenco, era um sonho, era meu bibelô, era a minha história que eu tinha escrito, que eu queria contar, enfim, aqui eu acabo trazendo aquilo que eu senti pra mim mesmo, porque é mais verdadeiro do que me inspirar, sei lá, no Renato, ou no João Fonseca, que foi um grande diretor que eu já trabalhei, e outros, porque eu queria trazer, eu não sou a Helga aqui, então eu queria trazer um pouco do que a Helga sentiu, já que eu tive a oportunidade de ser diretora da vida, então foi mais ou menos assim.